Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso podcast. Somos graduandos e graduandas da Universidade do Sul de Santa Catarina, do curso de Psicologia. Hoje vamos explorar as complexidades da interseccionalidade, um conceito que transcende as fronteiras tradicionais do conhecimento e nos convida a refletir sobre as múltiplas camadas de identidade que moldam as experiências humanas. Nesse espaço, discutiremos como raça, gênero, etnia, sexualidade se entrelaçam, criando um mosaico rico e multifacetado de realidades sociais. O termo interseccionalidade foi cunhado em 1989 pela jurista Kimberly Crenshaw e nos oferece uma lente crítica para examinar estruturas de poder e opressão que permeiam as sociedades. Então, nós convidamos vocês ouvintes para estarem conosco nessa descoberta e reflexão, onde a diversidade de vozes e experiências será o fio condutor de nossas conversas. Eu me chamo Ana Prana e estarei aqui junto com este grupo maravilhoso, que vai então aqui agora se apresentar. Fábio. Maria Eduarda. Ivete. Sam. Cláudia Silva. Laura Marins. Ana Clara. Então nós somos graduandos de Psicologia e temos uma convidadíssima especial, que é psicóloga, uma pessoa referência em vivência e estudos de interseccionalidade, né? E ela concordou ricamente estar aqui com a gente hoje para compartilhar um pouquinho, né, do tanto de experiências. E é isso, então vamos abrindo vocês portais. Bom, então o título desse nosso podcast de hoje, ele se chama Ritmos de Existência. Música, raça e etnia. Nós vamos tecer sobre como a música, ela é um elemento cultural, ancestral, né, que dá forma às sociedades e que influencia profundamente os nossos modos de ser, estar e se relacionar. Então, nesse dia de hoje, a gente vai fazer um levantamento um pouco da história de como a música ela está atravessada pela interseccionalidade, como a interseccionalidade ela afeta a música tanto, né, na nossa relação subjetiva com ela, quanto nas relações sociais, né, em termos assim, da indústria musical, do que influencia e é influenciado, né, por tudo isso assim. Então nós vamos tocar um pouco aqui sobre a história de alguns gêneros, né? Seja a parte do rock and roll, do reggae, a história aqui no Brasil que nós temos, né? Todo um sincretismo religioso que vem toda a nossa história, né? De um país que tem uma história muito diversa, com muita luta, com muita violência, com escravização, né? Então nós vamos tecer um pouquinho sobre tudo isso, sobre como isso influencia hoje o que tu consome, o que eu consumo e como a gente se relaciona uns com os outros, né? Então, Sam, como que você diria que pra ti, desde que tu é criança, que tu começou a te conceber nesse mundo, como que esse fenômeno da interseccionalidade veio sendo sentido por ti e que tu começou a descobrir, né, porque antes você devia sentir, mas não sabia que tinha um nome para isso, né? Como que foi para ti, desde criança, sentir isso e ao longo do tempo você começar a ter acesso a esses estudos e nomear o que você estava vivenciando? Olá, muito bom estar aqui com vocês, gratidão. Primeiro quero me apresentar, né? Meu nome é Sam, sou psicóloga, sou artista, cantora, percussionista, artesã. E eu sinto que a faculdade em si, por exemplo, vou estar aqui com vocês, é um momento de muito despertar, né, de questões sociais, assim, um momento que a gente consegue, não em todas as faculdades, mas na psicologia principalmente, nas diversas crises existenciais que a gente vai ter durante a graduação, a gente vai acabando mais tendo acesso a perceber quem a gente é no mundo, né? Claro, tem pessoas que já vão chegar na graduação com essa consciência, mas não é meu caso, né? Ser uma pessoa preta, de cidade pequena, de periferia, né? Então a gente acaba ficando muito alheio a muitas informações. Então, quando eu cheguei na graduação, eu comecei a perceber algumas coisas que eu já sentia, mas não tinha um nome, né? Então eu sempre tive muita consciência do racismo, muita consciência da homofobia, né? Da transfobia. Eu sou uma pessoa não binária também, né? Além de ser uma pessoa preta, além de ser uma pessoa não conformativa, né? Com religião também. Então, são todas as interseccionalidades me atravessam, assim. Várias vezes eu pensei, nossa, podia ser um pouquinho menos coisas, né? Mas, então, eu acabei percebendo todos esses nomes e todas essas... qual o nome dar para um gênero, né? Qual nome... Porque na minha infância não existiam esses nomes, então a forma que eu mesmo me lia era diferente. Então, eu acredito que esse encontro, né, com a educação, com as diferentes pessoas e com tudo que a gente acaba questionando, né, na psicologia, acabaram me dando muito gás de saber mais coisas. Enfim, fiz uma faculdade particular, de maioria de pessoas brancas, onde esse tema nunca foi debatido, né, onde a gente, de forma geral, a gente estuda uma psicologia branca, não existe uma psicologia preta no Brasil, a não ser nas federais da Bahia, que são faculdades pretas, né, que estudam matérias e práticas pretas, filósofos pretos. Mas é um quilombo ali, até pela própria população que é preta, em maioria. Então, eu tive essa educação branca, com pessoas brancas, onde o racismo nunca foi debatido, onde aconteceram muitas cenas de racismo na aula, na faculdade. Enfim, tinha outras pessoas também trans ou não binárias no meu grupo, então a gente acabava puxando muitas dessas discussões na faculdade, trazendo trabalho sobre isso. Eu estava conversando com a Fernanda sobre que eu vejo que esse é um dos nossos deveres dentro da academia,
de puxar discussões, puxar temas, incomodar, de alguma forma. Então eu ali fui percebendo o que era a interseccionalidade, né, na verdade. E como lidar com isso, e como me unir com pessoas que tivessem nessa mesma frequência. Mas isso falando lá de trás, né? Aí já trazendo pra cá, pra ilha, né? Que estou aqui há 4 anos e meio. Aqui eu encontrei esses grupos, né? Esses coletivos, movimentações políticas, artísticas, de revolução social, né? O movimento negro de Florianópolis é muito forte, o movimento da música africana que é muito forte, eu participo desses blocos, né? De movimentação musical e política aqui da ilha. O bloco Cores de Aide, que tem quase 10 anos, né? E o bloco Filhas e Filhos de Eva, que é recente, mas também está por esse caminho da política, do feminismo, né? De incluir pessoas trans, de serem antirracistas na prática e na narrativa, de fazer projeto social para crianças, né? De aglutinar-se com outros movimentos e blocos também, entendendo a música como ferramenta de revolução social e não como entretenimento. E que nós, enquanto artistas que pertencemos a esse lugar, enquanto pessoas pretas, ou trans, ou gays, ou, enfim, mulheres cis que sejam feministas, enfim, que tem alguma dessas vivências, ou simpatize com elas, entenda que não precisa viver para estar lutando junto, né, para ser aliado. Então a gente acaba se encontrando e criando uma sociedade musical subversiva e política que está ocupando o centro da cidade. Então eu vejo que essa interseccionalidade foi me fazendo querer participar de grupos que façam algo sobre isso, porque realmente não fica só o peso, né, de sofrer todas essas opressões, mas eu tenho uma postura muito prática com a vida, assim, de, ok, então o que a gente pode fazer com isso? Obviamente eu não vim aqui para essa terra atravessado com tudo isso para sofrer, né? Claro, isso faz parte, mas eu entendo que tem uma outra parte onde esse também é o meu brilho e a minha diferença, né? E eu sempre abracei muito minhas diferenças desde criança, graças ao amor da minha família, né? A gente na psicologia sabe que tudo vem daí, então a aceitação, né, a integração, faz a gente ter uma força para enfrentar o mundo depois, que sempre teve muito presente para mim por essa sorte de ter tido isso dentro de casa e ter sido criado na mata. Então eu sempre fui muito de terra, de natureza, de sítio, né? Então quando eu cheguei nas urbanidades eu já tinha a minha persona muito bem desenvolvida, então todas as influências não tiveram tanto como se eu tivesse sido criada ali, né? Então eu sinto que trazer isso pra música, pra vida, assim, é o que eu tenho buscado, assim, e encontrado em outras pessoas também aqui, nessa ilha que reúne pessoas que estão nesse lugar da arte, da espiritualidade, né? E a gente também traz muita espiritualidade para essa conversa e para essa ação, né? Espiritualidade, né, para dentro de religião. Então, até porque na cultura africana não tem diferença, não tem religião, né? É tudo cultura. Então, esse é um resumo, assim. Oi, então eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Cláudia. Estou aqui com as minhas. Tem o Fábio, eu falo minhas, mas tem o Fábio, a gente fica meio assim. Eu e a Ivete, a gente fez um estudo sobre a perspectiva do livro de Abdias Nascimento, não sei, possivelmente você deve conhecer. E vamos apresentar e falaremos especificamente sobre o sincretismo. Mas antes de iniciar, gostaria de oferecer uma breve explicação sobre o conceito de sincretismo, que pode não ser amplamente conhecido. O sincretismo refere-se à prática de integrar e combinar elementos de diversas tradições culturais, religiosas ou espirituais, gerando novas formas de expressão. Essa abordagem frequentemente emerge como uma estratégia de resistência e adaptação em contextos de opressão, permitindo que indivíduos e comunidades articulem e preservem aspectos de suas identidades plurais. Um exemplo ilustrativo desse fenômeno é o candomblé, uma religião afro-brasileira que sincretiza elementos do catolicismo, das tradições indígenas e das crenças africanas, resultando em uma prática religiosa que serve como meio de afirmação identitária diante da marginalização histórica. Nesse episódio, traremos a oportunidade de dialogar usando a obra literária da perspectiva de Abdias Nascimento, que foi um ativista intelectual, escritor, poeta e professor universitário em Nova York. Ele também apresenta estudo de outros estudiosos, como a antropóloga Joana Elben, que iluminam as nuances nessas questões, promovendo um entendimento mais profundo nas interações entre identidade e poder. Então esse daqui é o conceito. A Ivete pode dar continuidade aqui para falar um pouquinho mais sobre essa parte do sincretismo e da religião africana. Eu passo para ela. Então, para começar, é necessário entender o contexto histórico em que as religiões africanas foram introduzidas no Brasil. E durante o período colonial, milhões de africanos foram trazidos como escravizados, e esses indivíduos trouxeram consigo suas tradições, crenças e práticas religiosas, que se tornaram parte fundamental da cultura brasileira, porém essa riqueza cultural enfrentou uma forte repressão desde o início. Sim, a igreja católica predominante na época via essas religiões africanas como uma ameaça à sua autoridade. Assim, as práticas espirituais e rituais dos povos africanos foram sistematicamente marginalizadas e perseguidas. E essa repressão não se limitou apenas a ações diretas, como proibições e violências, mas também se manifestou em tentativa de deslegitimização dessas tradições. E através do estudo que fizemos, vimos que o objetivo era claro: eliminar qualquer vestígio das crenças africanas e promover a associação forçada à cultura europeia ocidental.
E nesse cenário de repressão surge o conceito de sincretismo, que é uma prática de mesclar elementos de diferentes tradições religiosas, resultando em formas de crença que muitas vezes não são completamente conhecidas ou aceitas pelas tradições consideradas originais. E diante desse cenário opressivo das religiões africanas no Brasil, o sincretismo permitiu que muitos praticantes continuassem a exercer sua fé, embora de maneira disfarçada. Isso é um exemplo claro de resistência e resiliência desses povos, assim preservando suas raízes e cultura. E ao falarmos sobre a obra de Abdias Nascimento, é importante ressaltar que, para ele, a valorização da cultura africana era um passo fundamental na luta por igualdade e justiça. Além disso, essa luta se insere em um contexto de um diálogo mais amplo de diálogos interculturais. A valorização das religiões africanas não é apenas uma questão de justiça histórica, mas também de construção de uma sociedade plural e inclusiva. É fundamental respeitar e celebrar essa diversidade. Hoje, diante de muita luta, a realidade das religiões africanas no Brasil se apresenta em um novo panorama, marcado pelo reconhecimento e valorização de suas práticas e tradições. Essas religiões, como o Candomblé, a Umbanda, entre outras, não são apenas manifestações espirituais, mas também ricas expressões culturais que continuam na busca pela maior visibilidade e respeito. Hoje, os estudos têm demonstrado que as religiões afro-brasileiras se distribuem por várias regiões do país, mas falando especificamente do Sul, Umbanda tem uma predominância. Em conclusão, enquanto celebramos o rico mosaico das religiões africanas no Brasil, devemos também nos lembrar na luta contínua contra a discriminação e pela valorização da diversidade. Então agora eu quero passar para Sam, né, o que ela tem a nos dizer sobre esse estudo e o que são essa parte que fala da opressão que existia, mas hoje a gente vê como mais aberto, como se estivesse tudo mais tranquilo. Porém, também sabemos que não é muito bem assim, né? Então eu quero ouvir a sua experiência, conhecimento que tem sobre isso. É muito interessante esse tema, eu gosto bastante. Eu fiz minha iniciação em 2015, né, no Umbanda, em algumas partes do Candomblé também. O Candomblé é imenso, né, tem diversos Candomblés, né. Inclusive porque não é uma informação popular, mas o Candomblé ele é esse resultado dessa mistura forçada que aconteceu entre as pessoas africanas que foram sequestradas para cá. Porque em África, cada cidade, cada país, cada etnia tem a sua própria religião não, sua própria cultura. A religião é uma coisa europeia ocidental. Pessoas, culturas originárias têm cultura. É tudo misturado com tudo, né? Não tem esse Deus fora. Tudo é espiritual, tudo é ritual. Então, cada pessoa e etnia tem sua própria crença, seus próprios orixás, tem sua própria... É uma cosmologia infinita, afinal de contas são 54 países, né? Que não vieram todos para cá, mais os da costa. Mas aí, então eles forçadamente se misturando nesses navios e nesse trabalho forçado, foi acontecendo uma mistura dessas crenças e dessas práticas, né? Por eles estarem se relacionando, e dessas misturas todas nasceu o Candomblé. E aí depois, posteriormente, esse sincretismo, que eu sempre falo que tem um sincretismo inocente, que é uma forma filosófica da gente fazer analogias. O Poseidon tem a ver com Iemanjá. Enfim, legal, massa, do ponto de vista intelectual. Mas do ponto de vista prático, esse sincretismo, que é o que eu conheço, que é a nossa história daqui, ele é muito racista, né? Ele é um produto do racismo, ele não é uma coisa bonita. Porque tem essa coisa do, aqui é todo mundo miscigenado, né? Esse mito da democracia racial, assim, como uma coisa muito bonita. Que lindo, aqui é tudo misturado. Não é lindo, foi estupro, não é legal. A gente é tratado, assim, de uma forma miserável, então não é bonito, né? Não foi amor, não foi... continua não sendo, né? Em vários aspectos. Então, esse sincretismo, ele aconteceu desse lugar de eu não posso cultuar os meus orixás, porque eu sou obrigado a ser cristão e a ser escravo, né? Que está tudo muito conectado. Cristianismo, escravidão, capitalismo, é uma coisa só. Não tem como separar, é uma coisa só. E aí, então, como é que eu faço? Eu escondo o meu orixá, ou minha mandinga, ou minha aguinha da quartinha aí do Candomblé, que não tem ídolos, né? Candomblé é água, é fogo, é terra, não tem imagens, né? A Umbanda tem imagens porque já herdou isso do cristianismo. Que a Umbanda já é essa coisa depois do Candomblé, que virou uma mistura do cristianismo junto com o Candomblé, junto com as culturas indígenas. Porque todo mundo se encontrou na floresta, nos quilombos, né? A gente fugia e se achava lá, trombava, né? Fugia os africanos e encontrava uma tribo na floresta. E aí a gente se apoia, né? E aí, então, eu escondo minha mandinga dentro do santo, vem o senhorzinho e acha que eu tô rezando para aquele santo, porque aí pode, aí é legal. Porque aí quando a gente tava querendo fazer a nossa gira e incorporar, não pode, isso é do demônio, isso não pode. Por que é do demônio? Porque liberta, né? Porque se eu tô com o meu orixá, você não me escraviza. Se eu sei meu nome, se eu sei quem eu sou, se eu sei qual é o meu poder, como é que você faz? Esqueci o nome, mas tem um filósofo africano que ele dizia, um homem que acessa a educação, ele está inapto a ser escravizado. Então, nos Estados Unidos eles falam, se você quer esconder algo de um negro, coloque num livro. E não é porque a gente não gostava de ler, né? Porque não podia ler. Então, aí através desse esconderijo aí, foi criando o seu sincretismo. Daí que vem a expressão santo do pau oco, né? Porque os santos eram de pau, de madeira, e esses ocos eram os que os africanos cavavam para esconder a mandinga lá dentro.
Então aí virou essa expressão, você é santo do pau oco, porque não era um santo, só parecia ser um santo. Então esse sincretismo eu não tenho um apreço por ele, porque, em primeiro lugar por isso, e em segundo lugar porque eu sinto que o sincretismo ele é algo que desrespeita a origem da informação e coloca todo mundo no mesmo balaio. É isso que faz no Brasil, né? Bota tudo no mesmo balaio, tira a identidade de tudo, e aí é essa grande coisa agora que não é mais nada. Enfim, então não é, já não tem nada a ver com Nossa Senhora, né? Oxum não tem nada a ver com Nossa Senhora da Conceição, mas São Francisco não tem nada a ver com Oxóssi na prática. São figuras completamente diferentes. E aí você vê que em outras culturas isso não acontece. Ninguém fala, sei lá, São Tomás é igual Thor. Se você falar isso, nossa, que blasfêmia, que desrespeito. Por quê? Porque existe um respeito pelo Thor e pelo São Tomás. Agora, quando não se tem respeito, pela Iemanjá, nem por Exu, nem por um orixá. Então, aí pode comparar com qualquer coisa, qualquer pessoa pode colocar lá o cara na cabeça e dizer que é índio, que é pajé, que é uma coisa tão sem valor. E vai você colocar uma batina de padre e fazer uma brincadeira, vai você brincar com Jesus, né? Então, vai você queimar uma igreja ali pra ver a revolta que se dá. Agora, queimar terreiro é uma coisa comum. Acontece tanto que ninguém já nem se comove mais. Chutar as oferendas, enfim. Então, muitos, né? Muitos. No Brasil é recorde, né? De destruição de terreiros, principalmente no último governo, isso dobrou, assim, né? Que era incentivado. Então, o Brasil, ele queimar terreiro ainda é o terreiro, mas assim, queimam pessoas, queima, mata, enfim, que a gente sabe, né? As estatísticas. Literal e também simbólico. Então, esse sincretismo, ele é isso, sabe? Esse sincretismo que acontece entre santos e orixás, é o que eu tô dizendo, fazendo essa provocação. Você vê essa comparação entre outros santos de outras culturas? Não, porque elas são respeitadas e entendidas enquanto algo próprio, que não se pode ser comparado. Então nós, esse processo histórico de escravização, de roubo, de distorção, de apropriação, é exatamente por isso, porque a gente está numa categoria de sub-humano e sem individualidade. É o povo preto, é o negro, é o índio. É o indígena, é assim, sabe que indígena? Tem 300 etnias, só no Brasil. A África é como se fosse um país, é um continente gigante com 54 países. Que África é essa? Você está falando? Que africano é esse? Não tem esse igual. Então a gente é destituído de individualidade e de diversidade a partir do momento que a gente é subjugado. Enquanto escravo, enquanto sub-cidadão, né? Produto. Que é assim, que é um produto de consumo. O corpo negro, o corpo indígena, ou de fetiche, ou de qualquer outra coisa que não seja essa individualidade, esse respeito, essa autenticidade que se dá para todas as outras raças. Então é por isso que esse sincretismo ele é muito aversivo para mim, porque ele vem desse lugar. De não ter um pertencimento, a não ser que esteja na sombra do Deus predominante. Então a Umbanda ela só é tão aceita, como está nesse estudo, né? A Umbanda é muito mais aceita do que o Candomblé. Por quê? Porque ela é mais branca. E ela não era aceita assim no passado. Ela é mais aceita hoje porque tem mais pessoas brancas que estão na Umbanda, que foram para a Umbanda, e que expressaram que são da Umbanda, que estão dando uma vitrine para a Umbanda, que agora é respeitada. Porque agora existe. Já o Candomblé é extremamente aversivo até hoje. E é demonizado, é medo, é coisa ruim, né? Tem pouquíssimas pessoas são veganas, mas tem um desespero dos animais ali, todo mundo comendo animal todo dia, mas de repente no Candomblé é um absurdo que existe essa interação e as pessoas comem carnes de animal, né? Mas está todo mundo comendo. Então, existe essa... porque o Candomblé ele é muito preto, né? Ele é africano, e ele traz essa combatividade e essa política, porque parte do Candomblé é você ter uma formação política. E você conhecer a história de África, saber o que é o racismo, saber como se comportar em relação a isso, né? Grandes pessoas negras do Brasil, dentro da arte, da política, são todos do Candomblé. Porque o Candomblé ele dá essa força, em primeiro lugar, esse pertencimento espiritual que a gente não... A nossa escola, o único lugar onde nós temos a nossa história preservada é no Candomblé. Nossos livros foram queimados, nossos nomes, a gente não sabe quem é nosso ancestral, a gente não tem acesso a nada disso. Pela história, porque isso foi... O meu nome não é Alves. Alves é um sobrenome em português. Eu não sou de Portugal. Então, cadê o meu sobrenome? Não tenho. E não tenho como acessar. Por isso que o Malcolm X se tornou Malcolm X. Porque ele queria... Eu não sei o meu sobrenome. X é enigma, né? É algo que você não conhece. Ele falou, eu não sei o meu sobrenome. Esse Wright aqui é de quem comprou o meu ancestral. Porque funcionava assim. Assim como Alves é alguém que comprou algum ancestral meu e deu o nome deles a nós. Esse era o processo histórico, né? Aquele que comprava o escravizado dava o nome do seu... Agora esse produto tem o nome da minha família. Por isso que nós não temos nomes africanos nem indígenas, né? Então isso não é só o nome, é o nome, a cultura, a religião, o espírito, tudo. Então, nem sei como eu fui parar nisso do nome. Um outro ponto que eu fiquei bastante assim, achando fiquei reflexiva a respeito, igual você falou aqui sobre como que nós comemos carne todos os dias e no momento que está no ritual cultural, colocado de forma, nossa, demônica, né? E por que, de uma forma muito preconceituosa. E por que não coloca esse mesmo olhar demônico quando está nas religiões católica, cristianismo, quando eles tomam a ceia ou faz a hóstia falando que é o corpo de Cristo estou comendo, o vinho é o sangue de Cristo estou bebendo. É visto como algo, né, natural, lindo. E aí eu fiquei bastante, nunca tinha parado para olhar, ter esse olhar, sabe? Um outro ponto que me chamou muita atenção foi saber que
não várias as partes do Brasil, eu acho que ainda não foi abolida essa, mas até comentei com a Ivete ontem, que os terreiros têm que ter um registro na polícia. Tinham que ter, até certo tempo, a Bahia parece que foi uma das que colocou para retirar, mas enquanto nenhuma outra religião é exigida. Então é um preconceito muito escancarado, né? Mas era esse o comentário que eu queria fazer, que eu fiquei bastante surpresa e também me botou um outro olhar, assim, para análise, sabe? Muito bom, né? Vai abrindo, assim, os portais, a gente vai questionando e a gente vai ficando incomodado, né? É uma sensação, assim, é inevitável você não se incomodar ao tocar nesses assuntos, porque é parte do processo, né? Tem que ter esse... internamente, principalmente quando a gente reconhece o nosso lugar de fala, de onde que a gente vem, e pra mim é muito, assim, é sempre muito especial poder estar pesquisando sobre isso, escutando pessoas que têm uma legitimidade de vivência, uma representatividade, assim, né? E quando você falou ali sobre o embranquecimento, né? Por exemplo, a banda é mais aceita porque ela é mais branca, né? A gente reflete sobre essa diferença entre a subjetividade do branco e a subjetividade do negro, né? A gente viu muito na nossa disciplina isso, sobre como isso tu trouxe. De que os negros e os indígenas são considerados como coletivo, como grupo, né? Não tem uma subjetividade própria, uma individualidade, né? Uma autenticidade da sua unicidade no mundo, né? Singularidade. Então, a partir disso, a gente reflete sobre como que isso tá em todos os meios, né? Vamos pensar todos os meios da vida, assim, pensando a indústria, né? Olha a indústria da música, né? Hoje em dia já temos também pouquinhos espaços que estão se abrindo, né? Assim, lacunas que estão se abrindo para que a gente possa semear esses diálogos, essas reflexões. Ainda tem uma enxurrada, assim, uma onda muito grande que é com relação a indústria, ela é branca. Então ela vai valorizar o que é, né? Agora porque tá se havendo uma pressão, e óbvio que tem que se ter, né? Assim, para que a gente possa desenvolver conteúdo sobre isso. Então, já melhorou um pouco, 0,001%, como tu diz, né? Como que é, tipo, 0%, 0,001% já melhorou alguma coisa, do tanto que tem que ser reparado historicamente, né? Assim, fazendo um resgate da nossa história, né? De como a temática do nosso trabalho é pegar a música e tecer ela com isso, né? Falamos aqui como que a espiritualidade, né, africana, que é muito musical, né? Que é muito fortemente, assim, não tem quem fique parado de você escutar, né? Esse ritmo, esse tambor, esse pulsar ancestral. E a partir disso também, quando uma das grandes coisas da minha trajetória nessas pesquisas, nesses estudos, conversando muito contigo também, foi que eu devia descobrir sobre a história oculta do rock and roll, que é algo que no mainstream você não sabe por aí, né? No mainstream. Você conhece artistas, às vezes, como Pink Floyd, como Rolling Stones, como Led Zeppelin, mas você não sabe que teve artistas por detrás, como, por exemplo, Chuck Berry, que foi um grande... Assim, em vez de Elvis Presley, as pessoas vão conhecer que Chuck Berry foi o pai do rock and roll. Assim como vou além na interseccionalidade, porque a música, como si própria, é um espaço onde tem muito machismo. Tem, exatamente. Que aí, eu não sei quem que vocês já ouviram falar, o nome Sister Rosetta Tharpe, uma mulher negra. E eu vi um vídeo que falava também que eu acho que era lésbica, entendeu? Porque não se estuda muito sobre, mas eu lembro que vi um conteúdo que falava que tinha essa... Mas era uma exposição, porque é uma coisa que não podia ser exposta, né? Ela tá lá tocando assim, aquela guitarrinha. Eu fiquei assim, gente, como assim? Quem que tem qualquer imagem que você tem na cabeça de vocês quando você cresce e estudar rock and roll, aqueles caras lá de cabelo, os brancos de cabelo comprido, tudo homem. Aí tu vê uma imagem, e ela era, tipo assim, também sobrepeso. Então, uma mulher negra, gorda, que tem uma sexualidade que não podia se expor também. Quem diria que isso aqui está por detrás da história do rock and roll? Mas aí, a parte que a gente fica mais incomodado ainda, né? Que tu vai ver que ao longo de como foi toda a trajetória, né? A própria origem do rock, ela veio do blues. O blues veio, né, do canto dos escravos nas lavouras de algodão, lá nos Estados Unidos. Tanto que o blues é conhecido, né? Porque tu escuta um blues, tu sente ali a força que tem ali, assim, a resistência que tem ali, né? E a partir daí foi misturando com outros ritmos, né? Que foi tendo ao longo de várias partes ali dos Estados Unidos. Foram tendo influências até que foi dando origem. E daí uma das coisas mais chocantes, assim, pra mim, foi descobrir ali que isso. Tinha Little Richard, Chuck Berry. Mais incorporado aqui. Como? Fats Domino. Fat Domino também é um dos negros que foi do rock que foi visibilizado. Ele era mais pianista, mas ele era do rock sim. Pode crer, não tem mais nada. Tipo, muitos nomes do rock basicamente eram negros, só que acabaram que eram ocultos. Daí veio as pessoas brancas como Elvis ou o Bill Haley, dos Comets, que daí eles acabaram por serem brancos, acabaram se destacando mais, sabe? O próprio Elvis acabou se destacando, a princípio o Chuck Berry, ele já fazia a maior parte do que o Elvis fazia. Ele tocava, cantava e fazia aquelas danças bem legais. Só que, tipo, veio aí o Elvis, um cara branco, mais novo, pô, ele conquistou o coração das meninas da época. Aí nisso os pais também ficaram loucos, que pô, como assim, né? Aí, a princípio o rock, ele tem letras que trazem rebeldia contra o sistema, contra tudo que tá acontecendo ali na época. Era mais forte isso nos anos 60, mas começou tudo mais por 50, 55. Aí, tipo, eles não gostavam por causa da rebeldia, aí já associavam por causa dos negros. Aí meio que, tipo, reforçava ainda mais o preconceito deles. Tanto que foi chamado de Race Market durante um tempo, porque era música de negros para negros. Então tinha essa marca, né? E daí olha, esse nome é super racista pra falar sobre como que era caracterizado o rock. Race Market, música de negros para negros, né? Teve o povo,
o povo branco, ele tava odiando bastante o Elvis. Falou, não pode rebolar. Daí teve um show que eles não deixaram ele rebolar, só gravaram ele da cintura pra cima. Aí ele falou, não, beleza. Aí ele só ficou rebolando o dedinho assim. Você não vai mostrar daqui pra baixo, eu vou mostrar aqui. Foi o show inteiro. E é isso, né? O Elvis, ele cresceu num bairro humilde de periferia com influência negra e diziam que ele era um branco. Até tem aquela frase. Um branco com alma negra. Que quando eu encontrar uma pessoa que tem a musicalidade, essa alma negra, mas tem a cara branca, eu vou fazer bilhões com ele. E isso é o que aconteceu depois com os outros também, assim, né? Tipo, Big Mama Thornton, né? O nome dessa que eu queria lembrar, maravilhosa. Ball and Chain. Quem que conhece Ball and Chain da Janis Joplin? Na verdade, ela foi escrita e era uma música da Big Mama Thornton. E aí tem histórias de que tanto ela quanto a Sister Rosetta, que inclusive elas eram muito influenciadas pelo gospel, né? Tem o gospel dos Estados Unidos, assim, que tem uma muito forte, assim, dos negros, né, lá. E que é uma força também arrepiante, assim. E ela fala, assim, tipo, tem um vídeo dela indignada falando assim, que as pessoas conhecem essa música pela Janis Joplin, mas na verdade, enfim, foi ela que escreveu. E aí ela nunca foi levada crédito por aqui. E eu vou deixar no link da descrição aqui esses vídeos pra vocês irem também ver esses vídeos que é dessa temática que a gente tá comentando aqui, né? É muito importante isso tudo. E aí até, assim, contribuiu, vamos dizer. Todo esse release de alguma forma contribuiu para unir mais negros e brancos para escutar o rock, entendeu? É uma coisa que foi tendo esse movimento, mas ainda assim, por a gente viver numa cultura muito racista, de forma estrutural, inconsciente coletiva, aquela coisa, quando tu vai pensar nas influências, a maior parte das pessoas lembra das pessoas brancas, né? Então estamos aqui, embora divulgar, assim, essas inclusive vou escutar esses sons, essa galera é muito bom. Chuck Berry tem, Little Richard, Chuck Berry tem uns sons muito bons, né? Nossa, eu curto muito. Aí tá a base do rock and roll. Led Zeppelin foi muito tempo depois, Led Zeppelin foi nos anos 80, mais ou menos. E eles também, tomaram muito processo também. Sim. Tomaram muito processo porque pegaram sons ali de outros, assim, né? Então aí, né, nesse resgate histórico aí ainda tem muito pra gente caminhar. E aí, sobre também, no reggae também tem né, bastante disso, sim, e também muito desse movimento de resistência, né, de luta. Bom, primeiramente, é uma perspectiva, assim, pessoal, analisando também o conteúdo que cada um está trazendo. Eu acho tão importante o fato de que cada gênero engloba uma série de fatores e temáticas que são relevantes a nível, assim, extremo, socialmente falando, individualmente falando, como que cada gênero também engloba um contexto espiritual, igual você estava dizendo, e de resistência mesmo, né, de trazer uma nova percepção para o mundo. Para mim, música sempre foi além de entretenimento, mas música em si sempre me ensinou muito. Acho que os principais marcos, assim, da minha vida, onde eu estava escutando uma música e aí a letra ou até a melodia mesmo me inspirava a ter um insight diferente sobre alguma coisa na minha vida, ou ter uma percepção nova, um amadurecimento, né? Então, quando você falou isso, eu me identifiquei muito. A música, ela é além de entretenimento, é um ensino, é uma aprendizagem, e aí de gerações para gerações, a gente vai passando isso e registra, né, historicamente. Bom, o reggae é profundamente conectado à temática racial e à promoção da igualdade, especialmente devido à sua origem na Jamaica, um país marcado pela colonização e pela luta contra as heranças do sistema escravista. Surgido nos anos de 1960, o reggae se tornou um instrumento cultural que articula a resistência contra opressões históricas e promove o empoderamento das comunidades afrodescendentes. O reggae e a temática racial. O reggae está intrinsecamente ligado ao movimento Rastafari, que também é um movimento espiritual, né? Tem todo um contexto de religiosidade, que celebra a ancestralidade africana e valoriza a negritude. Letras de músicas frequentemente abordam questões como opressão racial, e a gente tem como exemplo muito relevante no reggae, que é o Bob Marley, né, obviamente. E, inclusive, teve um filme, né, do Bob Marley lançado nesse ano de 2024, que também deixo aqui como recomendação para vocês assistirem e refletirem sobre, né, os assuntos abordados ali, a história, biografia, né, do Bob Marley, isso é muito importante. Ele também utilizava a sua música para conscientizar sobre a exploração e a desigualdade racial, e a gente tem uma das canções mais importantes, né, dele, que é a Ai, meu Deus. Travei, gente. Redemption Song. Isso, que é uma música fenomenal, né? Que traz muitas reflexões também. Eu, particularmente, gosto muito daquela Exodus, que também traz um contexto, assim, que pra mim se conecta muito com o desenvolvimento pessoal, que traz reflexões internas, né? E uma perspectiva, assim, maior sobre a vida. Bom, na Jamaica, o reggae, ele ajudou a consolidar a identidade negra em um contexto de luta contra o colonialismo cultural, e ele resgata símbolos africanos e reconstrói a autoestima das comunidades marginalizadas. Essa temática racial se expandiu globalmente, alcançando o Brasil, onde o reggae foi adotado como um símbolo de resistência por comunidades afro-brasileiras. O reggae também é uma ferramenta de inclusão social, unindo diferentes classes e culturas por meio de mensagens universais de igualdade e justiça. Ele tem o poder de educar e conscientizar, difundindo valores antirracistas e reforçando a ideia de que as diferenças raciais devem ser celebradas e não utilizadas como base para a opressão. E no Brasil, a gente teve, especialmente no Maranhão, o reggae encontrou um terreno fértil entre as comunidades negras e periféricas que se identificaram com as mensagens de resistência e empoderamento. E aí a gente tem bandas brasileiras como Natirules, como Edson Gomes, entre outros artistas também de influência no reggae.
Inclusive, em 2018, o reggae foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial pela Unesco, que foi um movimento muito importante, destacando a sua relevância enquanto movimento que promove a paz, a solidariedade e a justiça social. E esse reconhecimento reforça seu papel não apenas como um gênero musical, mas como um agente transformador na luta por igualdade social. Bom, fica nítido que o reggae transcende a música, sendo um movimento que articula a resistência cultural e promove a igualdade racial. Ele ensina que a luta pela justiça e pelo respeito às diferenças é universal e atemporal, conectando culturas e gerando impacto social. O que fica muito relevante pra gente é essa importância de união, né? Essa mensagem de nós como unindo mesmo a individualidade de cada um com respeito. E eu sou muito do lado empírico de vivências, lado pessoal, e eu fiquei com vontade de perguntar aqui pra Sam se ela teve alguma experiência, assim, nessa temática da música que te marcou, assim, na sua trajetória, se foi algumas vezes alguma experiência com amigos. Qual música, gênero, contexto, assim, que mais te atravessou na sua trajetória e que você julga hoje ser muito importante para a tua vida como um todo, para o teu desenvolvimento, para estar onde você está hoje? Valeu, gostei dessa pergunta. E a introdução sobre o reggae também, o blues, muito legal. E quero só fazer um pequeno comentário sobre isso antes, porque é uma coisa que eu acho importante não faltar, igual a parada do sincretismo. Eu gosto de entender o porquê das coisas, e depois eu gosto de contar para as pessoas, porque eu acho que, às vezes, a gente, quando não sabe o porquê, a gente acaba acreditando que é mimimi, que é frescura, que é mania de perseguição, e na verdade as coisas são históricas e elas têm um porquê. Por que essas músicas, porque as nossas músicas de pretos, né, porque as nossas músicas de indígena, elas sempre foram roubadas, porque a gente sempre foi roubado do protagonismo, da credibilidade, e porque, a partir do momento que as nossas coisas, sejam músicas, roupas, religião, ou enfim, jeito de viver, porque ele é roubado e distorcido. Porque na forma que a gente faz, primeiro, é muito profundo, porque na nossa cultura não tem separação entre... É tudo espiritual, e tudo tem que ter um propósito, uma profundidade, tudo vem do ritual, vem dessa coisa, né, forte ali da comunhão. E a música é vista como medicina nas culturas, né, ancestrais. Ela nunca foi entretenimento, ela sempre foi ritual. É ela que traz os espíritos para a Terra. Então, assim, ela cura, né, as doenças e tal. Então, em primeiro lugar, para tirar essa profundidade, porque ela nos conectava e nos empoderava muito. E aí, como é que eu mantenho isso? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu pego esse ouro aqui e consigo lucrar com ele? Porque eu tenho que... Isso aqui é ouro, ninguém consegue resistir isso. Isso aqui é ouro. Isso movimenta as pessoas, isso influencia, isso muda a energia do lugar. Como é que eu utilizo isso como produto? Então, como é que eu continuo usando, mas tirando esse elemento que empodera? Ou que passa mensagens de consciência, de, ei, vamos se unir, vamos lutar contra esse sistema. Eu não posso deixar essa galera continuar falando isso. Eu tenho que colocar uma narrativa muito superficial, muito que não agrega nada pra ninguém e manter a batida ali. Então, eu consigo o encantamento, mas eu tiro o educacional, o sagrado. Né? Então, consigo distorcer a coisa e poder utilizar ela, esvaziar esse próprio povo do seu próprio poder. Então, esse próprio povo vai se encantar com essa batida e vai estar recebendo uma mensagem distorcida. E aqueles que trazem e sempre quiseram trazer essa mensagem verdadeira, da consciência, da fé, seja na política ou na música, ou não sucesso jamais. Porque existe essa indústria branca que controla quem vai ter sucesso, quem vai ser mainstream e quem vai ser alternativo para sempre, porque não é interessante aquela mensagem. Enfim, só queria fazer esse ponto, que tem esse porquê. E que, pra mim, a minha história pessoal com música, ela sempre foi dentro dessa música que não é entretenimento. Porque a primeira música que eu conheci foi essa, que a gente ouve aqui quando ninguém tá falando nada. E depois as músicas de samba. E depois eu fui parar no samba com meu pai, que ama samba e tal, o primeiro instrumento que eu toquei, música que eu vi. E o samba, ele vem do candomblé. Né? O funk, ele vem do candomblé, ele vem da umbanda. O toque, né? Porque as nossas culturas têm uma grande conexão com sexualidade, né? Com a cintura, com esse movimento circular feminino da terra e né, da integração mesmo, do poder, do desejo, né, do movimento. Então, foi o samba que me trouxe, meu primeiro contato, a primeira coisa que eu ouvi, que eu toquei. Depois eu fui pro terreiro, né, no terreiro cada um tem o seu cargo dentro do candomblé de acordo com a sua espiritualidade, né? Você que diz, eu quero tocar, eu quero acender o fogo, eu quero fazer comida. Não, cada um faz de acordo com o seu orixá. Eu que sou de Ossan, sou das ervas, das folhas e do tambor, né? Então eu sou ogã. Então eu tive esse ofício ali, dentro do terreiro, que é muito sagrado, porque é o tambor que abre a gira, é o tambor que chama, é o tambor que manda embora, é o tambor que diz se vai subir, se vai descer, se vai acelerar, se vai diminuir, se é preto velho, se é algum, se é isso, né? Então se é vento, se é água, se é fogo, se para, se continua. Então esse piloto ali da navegação, né, ele tem que chamar com muita fé, senão ninguém vem. Então é uma grande responsabilidade. Não é, eu vou curtir aqui a música, não, né? Vou incorporar também, não, porque quem é que vai tocar? Então foi aí e depois veio nessa conexão, né, que a ayahuasca, as medicinas chegaram a ayahuasca na minha vida. E aí ali também eu toquei, ali também eu canto e toco naquela força, né, da ayahuasca, e naquele outro toque, outro ritmo, né? O xamanismo tem outras percussões diferentes das que eu conheci.
Então foi tudo sempre muito espiritual e cheio de propósito dentro da música, assim, para as músicas que eu faço. Eu ouço de tudo, de funk até gospel. Mas o que eu faço são essas músicas. E aí chegando aqui na ilha, então eu cantei em rituais de ayahuasca também. E aqui na ilha eu me encontro com o samba reggae e com as fanfarras, né? Que é uma coisa mais MPB. E o samba reggae é música africana, baiana, olodum, né? Que vem ali, que mistura coco, maracatu, enfim, tudo muito regional, tudo muito negro, tudo muito indígena. E aí todo mundo cantando sobre orixá, sobre negritude, sobre revolta social e ocupação e retomada da ilha. Enfim, então essas músicas que me atravessaram na minha vida, a música que mais me atravessa é o reggae, na minha alma, assim, e o candomblé, os toques de candomblé. Aquilo é minha casa, ali eu tô em casa. Ali eu tô em casa e acabou, pode acabar o mundo. Então, e o reggae porque como eu sou uma pessoa Rastafari, essa é a minha fé maior. Em Rastafari, em Imperatriz Menem, os orixás que estão tudo ali junto, né? O orixá está em todo lugar, o orixá é a natureza, a mata, a água, né? Mas Rastafari é essa cultura de retomada, né? E de batalha. Eu tenho essa coisa de desromantizar as coisas e entender que, tá uma grande batalha, não tá... o progresso, né? Que tá, melhorou. Aí eu vou fazer uma fala do Malcolm, né? Fala pro Malcolm, nossa, Malcolm, tá muito progresso já, né? Do movimento negro e tal. Isso nos anos 70, nos Estados Unidos. Aí ele, não, tem progresso. E aí o entrevistador, que era branco, mas Malcolm, já muita coisa já mudou. Ele falou assim, olha, eu vou te fazer uma analogia. Se alguém enfia uma faca 9 centímetros nas minhas costas e tira 2, não é progresso. Se tira 4, não é progresso. Progresso é a pessoa tirar a faca inteira e curar a ferida. Mas vocês nem assumem que tem uma faca nas minhas costas. Então não venham me falar de progresso. Isso nos Estados Unidos, que é muito melhor do que aqui, a situação. Então imagina. Então assim, essa visão também do que é progresso, né? Do quanto a gente tá lá embaixo, qualquer esmolinha que nos é dada é considerada uma grande coisa. Né? Mas na verdade, e essa esmolinha que nos dão, ainda muita gente questiona se tinha que ter como a cota. Quantas pessoas questionam e quantas pessoas roubam a cota de nós. Mesmo sendo uma esmola, as pessoas roubam. Essas que estão no privilégio. Então assim... Ou julga também, né? Como se, não foi um mérito seu, não precisa, um exato. privilégio. Imagina você ter herdado aquele lugar ali, eles consideram mérito. Não sei o que é mérito. Então, assim, você vê que progresso é esse? Se uma esmola ainda está sendo considerada muito, estão querendo tirar, e tem pessoas que vêm do privilégio e roubam a cota. Se declara negro e pegam uma cota. Então, assim, é muito profundo. Mas, assim, então, o reggae é o que me representa mais, vamos dizer, porque eu tenho esse amor muito grande por Jamaica, por Etiópia, né, que é a verdadeira origem do Rastafari, do Dead Rocks, e até do cristianismo, verdadeiro. A primeira igreja cristã na Etiópia. Então, olha quantas coisas se distorceram, né? Então, quem era Jesus, né? Nessa perspectiva, que é a primeira igreja na Etiópia. Então, nem tem esse nome, né? Nem tem esse idioma. Está em gesso, a escritura, né? A primeira Bíblia é em gesso, que é uma língua de um ancestral da Etiópia de milhares de anos. Existe ainda, né? Alguma coisa preservada. Mas, então, e tá aí, essa história, qualquer pessoa pode jogar isso no Google e tá lá. Então, veja como que a gente foi levado a uma narrativa que hegemônica, e que tudo tem um porquê. Por que os egípcios são retratados como brancos em Hollywood? Porque eu cresci a vida inteira vendo esse filme, e quando eu comecei a estudar Kemet, que é o verdadeiro nome, Egito é o nome que o colonizador deu, chama Kemet. Aí eu vi que todo mundo era preto, eu fiquei assim, caramba, parece meu tio esse cara que tá pintado ali na pirâmide, parece meu tio. Então por quê? Principalmente o Kemet, existe uma vontade muito grande, os narizes das estátuas foram destruídos no Kemet, para não ter prova que é uma pessoa preta, porque é o que nos denuncia, né? Então, olha até onde vai essa vontade de que não seja exposta essa glória do negro, né? A inteligência, o poder. Né? Isso quando ainda não desassociam, né? Que o Egito para eles foi um lugar totalmente diferente. Não é na África. Eu vi um vídeo esses dias de um cara no museu, funcionário do museu, tipo, o mediador do museu, brigando com 2 homens negros muito bem educados que estavam lá falando sobre ele. Não, o Egito é Middle East, não pertence à África. E estudiosos até hoje em Harvard querendo provar e ficando em choque lá, porque fazendo estudos, o cara é núbio, da cor daquela porta ali. Eles ainda surpresos, cara, qual que é a sua surpresa? Que o cara era preto na África. Mas a surpresa não é por essa, que é uma arrogância tão grande de imaginar que uma civilização negra não poderia de forma nenhuma ter aquele nível de poder e de sabedoria de ciência, que todas as ciências se originaram de lá e que todos os outros que roubaram, romanos, gregos, que vieram como grandes cientistas depois, inventores da medicina, não são inventores de nada, eles foram porque Kemet, aprenderam lá, vieram, deram outros nomes e disseram que tinham inventado. Mas a escritura está lá, não tem nem como. Então, tudo isso acontece até agora. Então, isso aconteceu com o Kemet, aconteceu com o blues, aconteceu com o rock, aconteceu com o samba. Tudo é apropriado, embranquecido e aí é aceito e de repente foi criado por aquela pessoa. Então, nada inocentemente, mas tudo nesse engenho que eu estou compartilhando. Tudo tem esse porquê, tudo tem essa intenção, não só do esvaziamento, mas também de que esse poder, que a gente não se veja nesse lugar. De poder, de criadores, de quem fez, quem inventou, a quem pertence e a quem deve estar o protagonismo e o crédito. Então, isso está começando a nascer essa consciência, a gente está começando a descobrir essas informações que foram cobertas, né?
E aí, a partir de que a gente sabe disso, tem uma série americana que foi excluída, inclusive, que aí tem vários egiptólogos, assim, entrando nas pirâmides, e um deles é negro. E aí, quando esse negro entra lá e começa a olhar na pirâmide, por isso que eu fiz essa piada, ele fala, nossa, parece o meu tio fulano, caramba, parece a minha mãe fulano. E aí, os outros egiptólogos começam tudo a sair da pirâmide e trancam ele lá dentro. Tipo assim, ele descobriu algo que não era pra ele descobrir. Ele fez uma associação aqui de que esses são os ancestrais dele. E que não é ele. E aí até acabaram com essa série, porque deu tanto, reverberou tanto nos Estados Unidos isso na época, que é antiga, deu um despertar tão grande que a série parou, assim, a série não rolou mais. Então, foi isso que fazem e fizeram com a arte, né? E acontece até hoje, a gente tá falando, né? Tudo que tá rolando em Hollywood também tá nesse lugar, e a gente vê que são só rostos negros, né? Então, pra tudo que é terrível, é todo mundo negro. E tudo que é muito bom, é todo mundo branco. Então, assim, quem tá por trás dessa indústria musical é uma branquitude, homens cis, ricos e brancos, que comandam Hollywood. Mas eles não estão presos, não estão sendo investigados e nem estão sendo expostos. Quem estão sendo expostos são os peões, né? Os artistas que se submeteram a abusos ou não tiveram escolha para poder ter uma fama. E agora são eles que estão presos, que estão perdendo credibilidade. Então, o topo da pirâmide ainda não está caindo. Né? Então a gente vê como que é uma estrutura muito bem construída, através desse racismo estrutural assim, e capitalista. Né? E é isso, gente. Que aula, hein?